todas as pessoas têm condições de desenvolver o Kung Fu e cada um tem sua própria maneira de manifestá-lo. O Kung Fu ele é único, por isso que se você quer copiar alguém, isso não é Kung Fu. O Kung Fu é algo que vai sair de você através de uma manifestação pessoal. E o tempo é de cada um. Então você tem o seu tempo, o seu companheiro tem um outro tempo. Não há como comparar. Por isso que graduações sob tempo vão dificultar a manifestação do Kung Fu. 5. Para desenvolver o Kung Fu é preciso aprender a evoluir à vontade para melhor avaliar o potencial de uma situação. O que é evoluir à vontade? Evoluir à vontade é quando você vai mudando a sua opinião à medida que o processo evolui. Então, esses dois pontos juntos são importantes, porque a gente está falando, né, disso de toda pessoa pode buscar isso, e isso conecta com a noção de personalização desde o começo, quando a gente fala de transmissão. É algo que a gente, como profissional, tenta, né, buscar o tempo todo, não partir do que a gente quer, mas sim partir do potencial que a pessoa tem e que conecta com outro ponto, identificar esse potencial. Né? Nesse entendimento, essa humanidade tem a ver com a capacidade de fazer essa conexão. E o mais interessante, muitas vezes, é quem busca a gente nos nossos polos, muitas vezes, nem a pessoa identificou o potencial que ela tem ainda. E às vezes a gente vai ter que ter esse papel de conseguir olhar e dar tempo da pessoa, no tempo dela, manifestar o potencial dela. Por isso a importância de não ficar fazendo comparações ou forçando caminhos, né? Você tem que participar de campeonato, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como é que a gente vai a partir do que a pessoa busca? Né? E o que ela vai manifestando e desenvolvendo da humanidade dela no mundo. Eu penso que o profissional, né, de artes marciais até, mas no nosso caso especificamente, né, que trabalhamos com essa noção do Kung Fu, uma das coisas, inclusive, isso é uma fala do Grão-Mestre Léo, que né, na convivência minha com ele comentou algumas vezes sobre o quanto que um Sifu, né, ou seja, um mestre, né, que atua dentro dessa transmissão, né, de um sistema de Kung Fu, precisa ter gás, né, gás no sentido assim, de você precisa ter condição de aguentar uma maratona, sabe? Você precisa conseguir ter condição de esperar, né? Então, nesse sentido, você não pode estar afoito, ansioso para desenvolver ou ver algum tipo de resultado nos seus alunos ou no crescimento do seu grupo, né, ou no desenvolvimento da sua escola, né? Eu quero muito ter muitos alunos, eu quero que meus alunos se desenvolvam. Tá? Você tem que realmente trabalhar em cima daquilo, da realidade que é apresentada para você e esperar que cada aluno que te procura, cada pessoa que busca você como mentor para conviver e desenvolver o Kung Fu, que ela possa ser trabalhada no tempo dela, né? E isso, nesse sentido, o profissional, né, como nós somos, é um desafio constante. Você tem que estar sempre atento para não atropelar o tempo do outro, né? Porque muitas vezes você enxerga, você vê, o cara ele tá agindo fora da vocação, claramente ele não está atuando conforme a natureza dele. Você muitas vezes, pela natureza da nossa profissão e pela quantidade de pessoas com quem a gente lida, é fácil para você perceber algumas noções, alguns comportamentos e você chegar lá e dizer para a pessoa, isso aqui não está bom, você deveria pensar nisso. Né, mas isso também é uma usurpação. Você tem que esperar ele provocar, trazer aquela questão para você na prática. Você tem que ver isso refletido na prática dele lá, na hora que ele está fazendo lá o Tisao, na hora que ele está praticando com outro companheiro no Kung Fu. Né, você tem que ver na sequência de movimentos dele, como ele está colocando aquilo que ele está vivendo na vida dele. E esperar que ele consiga fazer essas junções, né? E traga isso para você, ou às vezes nem traz, ele próprio está sendo alimentado com aquilo, né, ele está vivendo toda essa transformação e você está só observando e ajudando a permitir que ele continue, né, vivendo, tendo aquela experiência. Né? Então é um caminho bem complexo, né, que um Sifu, um profissional desse tipo de trabalho tem que ter. Você precisa realmente ter muita paciência, e principalmente paciência com a sua própria vontade.
né? Porque não é aquela coisa, né? Não é de maldade que você quer ir lá e ajudar a pessoa, mas que tem que saber se essa ajuda, né, ela é oportuna, né? Será que a sua interferência é oportuna? Ou a pessoa precisa passar por aquilo? Né? Na dimensão Kung Fu, no universo do combate mesmo, a gente costuma dizer que se você tomou o golpe foi porque você abriu a porta, né? Porque você permitiu essa ponte. Então, no fundo, dentro na dimensão Kung Fu, quem toma o golpe é que pede desculpa, porque você obrigou a outra pessoa a te golpear, você deu abertura para ela. Então, nesse sentido, tem que tomar sempre um cuidado de saber quando é que existe ponte para você atuar e quando é que você precisa esperar, né? Então, a espera estratégica aqui é um elemento, né, muito importante. Sim. Uma outra questão que liga esses dois pontos é esse entendimento de que quando a gente busca o sentido amplo do Kung Fu, a gente está falando de uma habilidade marcial que cresce junto com a habilidade humana, ou seja, o desenvolvimento humano. Ou seja, não faz sentido o sentido amplo. Alguém tem uma técnica muito apurada se ela não consegue fazer nada além disso. E como é que isso se conecta? De certa forma, é simples quando explicado, mas não é fácil de fazer. Que é o quê? A pessoa que, quando ela está no movimento marcial dela, ela ignora totalmente a outra, simplesmente impõe a vontade dela, ela está deixando de usar o potencial que o outro oferece. E isso é avaliação da situação. Eu faço o meu movimento mais fácil se eu conseguir realmente conectar com o outro e ouvir. Se eu tenho que ir por esse lado, se eu tenho que trocar a porta, o que eu tenho que fazer. E a mesma mente que é educada no combate, né, na situação marcial, para conseguir enxergar isso, para conseguir conectar, mesmo nessa situação estressante, que é o momento marcial, é a mente que consegue no dia a dia fazer a mesma coisa. Ela consegue, numa conversa, não forçar o ponto dela. Ela consegue, no trabalho, muitas vezes, achar uma solução que ninguém achou, porque ela está conseguindo avaliar a situação. Então, é essa noção de que a habilidade marcial ela pode caminhar junto, pode crescer junto com o desenvolvimento humano, que tem a ver com essa capacidade de realmente conectar com a situação, avaliar estrategicamente uma situação. Exato. E tem um potencial muito rico, né, nesse trabalho, e esse trabalho ser marcial, né, ou seja, ser desenvolvido dentro de uma arte marcial, porque a ideia da marcialidade, atuar, ela gera em você situações em que você não pode negar. Então, uma pessoa que força o golpe para cima de um adversário, ele percebe o gasto que isso gera no corpo dele, ele percebe o cansaço, ele percebe o quanto a musculatura vai ficar, né, vai sentir o peso da força que ele está fazendo, né? Se o outro souber responder apropriadamente, ele vai ser punido por ter forçado o movimento. Então, a marcialidade, ela, dentro do contexto da arte marcial, e o uso do corpo para esse tipo de aprendizado, né, a pessoa não consegue negar os efeitos, né? Então, não, porque isso poderia ser desenvolvido intelectualmente também, né? Mas você perde essa oportunidade do peso da realidade, que é como eu digo para os meus alunos: o seu corpo vai dizer para você que você está forçando. Você pode virar para mim e dizer: não, Sifu, eu não estou forçando, não, eu estou fazendo de outro jeito. Tá, tudo bem, pergunte para você mesmo, pergunte para o seu corpo, né, que ele próprio vai te responder. Você não precisa nem acreditar no que eu estou falando. Né, que às vezes o Sifu vai lá e pontua alguma coisa: ó, você tá, esse movimento aqui não foi o adequado. Aí a pessoa: não, mas foi sim, não sei o que, tá, tudo bem. Né, daqui a pouco deixa você experimentar, né, experimente mais, né, e aí você vai permitindo com que a pessoa ela própria encontre as suas respostas, porque ela não consegue negar a própria experiência, né, intelectualmente tudo é possível você abstrair, negar, gerar contraposições lógicas, etc. Mas você, na experiência corporal, você não consegue negar. E aí é esse ponto que você colocou, né, mestre Felipe? A mesma mente que está vivendo esse processo é o corpo que está vivendo esse processo. Então é como se o corpo educasse a mente e a mente refinasse essa educação para o corpo. Então existe uma troca, né? E aí ela, nesse sentido, ela consegue então levar para o aprendizado da vida dela, né? O tipo de golpeamento que a gente chama de inundar, né? Que é o golpe responsivo, né? A sua capacidade de ouvir para responder apropriadamente. Então, nesse sentido, uma pessoa na vida dela vai conseguir ouvir melhor e dar respostas mais apropriadas, porque ela, no combate, no calor do combate ali, ela consegue ouvir melhor o que o outro está fazendo e agir de forma mais apropriada. Sim.
O que mais acontece, inclusive, é a pessoa, ela, nesse processo, descobrir que ela age diferente do que ela imagina, né? A pessoa fala, sou da paz, eu não forço nada. A primeira coisa que ela faz quando entra em contato com a experiência marcial é começar a brigar loucamente, né? Começar a Isso é não aceitar muito nada que eu comum. estou fazendo. É bem interessante isso.